Saudações, amados ouvintes da Rádio Comunitária Liberdade FM. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos, a meu lado o pastor John. Estamos aqui em São Vicente do Seridó, dando assim início ao programa O Evangelho em Foco. O Evangelho em Foco, que vai ao ar todos os sábados, de 10h30 até as 12 horas. Participe da nossa programação, participe deste momento através do telefone 83 98601 7090 ou pelo telefone 839 8710 7750. Você liga e participa do programa. Você pode enviar a sua pergunta, você pode participar do programa. A partir de agora, os telefones estão liberados. Temos na técnica o irmão Mateus para atender seus telefones. Também temos aqui ao meu lado Eduardo e Tiago, nos auxiliando assim na sonoplastia. Queremos agradecer ao nosso Pai Celeste por esse momento, pedir a Ele que Ele cuide, que Ele possa falar durante esta programação. E para dar início, eu queria pedir ao pastor John que ore a Deus para que assim o Senhor, nosso Pai Celeste, possa assim falar aos nossos corações a partir de agora. Pastor, ore a Deus. Oremos. Nosso Pai, mais uma vez te damos graças, te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui presente neste lugar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de transmitir a sua palavra através desse programa de rádio. Obrigado, Pai, por cada ouvinte que está ouvindo esse programa, que está pronto para escutar a tua palavra, que está pronto a aprender mais da vida cristã. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe nosso programa hoje, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está escutando a palavra de Deus. E além disso, que o Senhor possa abençoar nas vidas de cada pessoa também, que cada pessoa que tenha uma necessidade hoje, que essa necessidade seja suprida, seja física, seja financeira, mas principalmente que seja espiritual. Que a pessoa possa render sua vida a Cristo Jesus, que essa pessoa possa entregar sua vida a Cristo e reconhecer a sua necessidade e reconhecer que é carente da palavra de Deus, é carente da graça de Deus. Se tem ouvintes que estão ouvindo através dessa rádio, que já são crentes, que o Senhor possa também suprir cada necessidade, que o Senhor possa abençoar e ajudar-nos a crescer na nossa fé. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe nosso tempo juntos, e o estudo da palavra mais tarde. Pedimos que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do nosso Pai Celeste. Somos gratos a Deus pelo privilégio de termos esse espaço na Rádio Comunitária Liberdade FM, aqui em São Vicente do Seridó. E vamos iniciar também fazendo um convite todo especial para hoje à noite, a partir das 19 horas, das 7 horas da noite, na rua Maria Assíria, em frente à oficina de Jussier, aqui em São Vicente do Seridó, na Congregação Batista Fundamentalista. Vamos ter a primeira conferência evangelística, com o pastor John, dos Estados Unidos, que está ao meu lado aqui, já participando pela rádio. E hoje à noite vai ser o conferencista para esse momento de início de conferências aqui em São Vicente. Louvamos a Deus porque Ele tem feito grande obra no meio do seu povo aqui no Seridó paraibano. Queremos assim deixar você ouvindo agora 2 louvores e em seguida o pastor John vai se apresentar e também vai trazer assim a mensagem do Evangelho. Lembrando, você está com o programa O Evangelho em Foco. Saudações, amados ouvintes, amigos ouvintes, que nos acompanham pela Rádio Comunitária Liberdade FM. Você está com o programa O Evangelho em Foco, aqui em São Vicente do Seridó. Isso mesmo, São Vicente do Seridó, aqui na Paraíba, Brasil. Isso mesmo. Louvamos a Deus pelo espaço que Ele nos concede, pelo momento que Ele nos dá, todos os sábados de manhã, trazendo assim mensagem do Evangelho de Cristo. Queremos agora passar a palavra para o pastor John.
E peço ao pastor que ele fale um pouco do seu ministério, também fale um pouco da sua igreja, da sua comunhão e o que lhe traz aqui em São Vicente do Seridó. Bom, pastor, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente com vocês aqui nesse ministério tão bonito, né? Eu gosto a oportunidade, cada oportunidade que tenho para falar um pouco sobre o nosso ministério, sobre os projetos e planos, né? Eu agradeço muito que as pessoas, os amados ouvintes que estão ouvindo e dando seu tempo também para escutar, ouvir o programa aqui do Evangelho, também a palavra de Deus, a música, tudo. Eu sou pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos, no estado de Carolina do Norte, na cidade de Winston-Salem. Nós temos uma igreja lá que, bom, temos os cultos em inglês e espanhol, né? É uma igreja multicultural, multinacional, de vários idiomas. Então, dou graças a Deus que também me dá o privilégio de estar aqui também pregando em português. Nós temos um projeto, nós já fomos missionários aqui na área de Paraíba, no interior da Paraíba, trabalhamos em Campina Grande, principalmente na Igreja Batista Regular do Alto Branco e com as outras igrejas também fundamentalistas da área. Agora também temos comunhão com vocês também na Igreja da Icubati e também a congregação que está começando aqui em São Vicente do Seridó também. Então, damos graças a Deus por esses momentos que nós temos de estar presente fisicamente com vocês para participar fisicamente do projeto que vocês têm. Nós temos uma visão de implantação de igrejas nessa área. Nós queremos ver o Evangelho espalhado, nós queremos ver almas convertidas, pessoas salvas, discipuladas na palavra de Deus, pessoas que realmente entendam a palavra, a sã doutrina da palavra de Deus. E queremos ver isso acontecer através de vocês, né? O pastor, as igrejas que já são formadas aqui já tem um bom entendimento da palavra de Deus, um bom entendimento da sã doutrina, e nós queremos auxiliar em onde pudermos, né? Ser ferramentas na mão de Deus, pessoas úteis, né? Na obra dele. Nós queremos poder ajudar naquilo que pudermos. Tal como o Senhor também, né? Somos servos de Deus, nosso alvo é servir a Deus, não temos o alvo de ser um grande programa, um grande projeto, né? Nós queremos só servir naquilo que pudermos, ser simples, oferecer o que pudermos oferecer. Por esse meio nós também estamos aqui para pregar a palavra. Hoje à noite na conferência também estaremos lá presentes aqui na congregação de São Vicente do Seridó, congregação batista, fundamentalista. Estaremos lá pregando a palavra de Deus com o alvo de ganhar almas. Então, o mesmo tema sendo qual o seu alvo, né? Qual é seu alvo? Meu alvo é ganhar almas, mas vamos ver qual deve ser o nosso alvo como pessoas, como crentes, né? Então, eu peço que cada pessoa, cada ouvinte que está ouvindo, que venha hoje à noite para ouvir a palavra de Deus e que venha louvar a Deus junto conosco e venha ver o que Deus tem para você. Deus tem um grande amor para você. Deus tem um amor tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz por você, para que você pudesse ter uma esperança eterna de salvação, um lar eterno no céu. Então, eu quero animar cada pessoa, cada ouvinte que venha ao culto hoje à noite, que venha à conferência para ouvir a palavra de Deus, crescer junto conosco e talvez tomar umas decisões que vão mudar a sua vida. Então, agradeço, pastor, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui e peço que cada pessoa esteja em oração pelos projetos que nós temos aqui, junto com o pastor Marcos aqui de Cubati, com a igreja de Cubati e com as igrejas lá da grande área interior de Paraíba, da Grande Paraíba, né? Então, vou passar a palavra ao pastor Marcos e agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente, pastor. Amém, pastor. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Louvamos a Deus pela sua vinda, louvamos a Deus pelo convite que o Senhor recebeu e assim está conosco. Percorreu um monte de quilômetros para chegar até aqui, dos Estados Unidos até aqui, 10 mil quilômetros, por aí, né? Mais ou menos 10 mil quilômetros, isso mesmo. Então, você pode andar aí alguns quilômetros, né? 30 quilômetros,
15 quilômetros de Cubati para cá. E você pode percorrer aí alguns metros e chegar aí até a rua Maria Síria, aí em frente à oficina de Jussier, onde fica a congregação batista fundamentalista aqui em São Vicente do Seridó. Então participe da nossa programação hoje à noite, mas lembrando, pastor, que hoje à tarde temos evangelismo. Lembrando que hoje à tarde vamos ter um momento social e também de evangelismo. Teremos um sopão, que é um trabalho social que a igreja faz aqui em São Vicente, como também em Cubati. Realizamos esse sopão uma vez a cada 15 dias. A nossa intenção é fazer uma vez por semana, mas realizamos uma vez a cada 15 dias. Há 15 dias atrás, estivemos aqui em São Vicente e procuramos a periferia da cidade para fazermos a doação desse sopão. Hoje, às 5 horas da tarde, iremos fazer a distribuição do sopão na mesma rua que fizemos há 15 dias atrás. E iremos também, depois desse sopão, às 7 horas da noite, vamos ter o culto e a conferência com o pastor John. Eu queria deixar mais uma vez com o pastor John, para ele trazer uma pequena meditação da palavra de Deus e vendo assim o que é que Deus tem a nos falar hoje pela manhã, através da santa palavra de Deus. Amém, pastor. Muito obrigado outra vez aos amados ouvintes que estão presentes conosco por meio da rádio, que estão ouvindo, esperando ouvir alguma coisa da palavra de Deus. E eu quero discorrer um pouco sobre um tema chamado a liberdade que há em Cristo Jesus. Liberdade. O que significa liberdade? Nós sabemos que quer dizer que você não é escravo, né? Você não é escravo de alguém ou de alguma coisa. Então eu quero ler no texto principal, em Atos capítulo 22. Em Atos capítulo 22, a partir do versículo 24, nos diz assim a santa palavra: o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa se inclamavam contra ele. Aqui nós temos a história de Paulo, que está sendo preso pelo trabalho do ministério, e Paulo está trazendo a palavra de Deus às pessoas, está querendo compartilhar o evangelho às pessoas. Então o Império Romano não quis ouvir nada disso, então eles mandaram um tribuno, o juiz, né, mandou que o levassem para a fortaleza, ou seja, encarcelar, né, então a prisão, dizendo que o examinasse com açoites para saber por que causa se inclamavam contra ele. Versículo 25 diz: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Nós temos aqui que Paulo era um cidadão romano pelo seu nascimento. Paulo tinha nascido no Império Romano porque provavelmente os seus pais tinham comprado a cidadania romana. Então a lei romana proibia chicotear ou até amarrar qualquer cidadão romano sem acusá-lo oficialmente por uma boa causa. Quando chegou o momento de chicotear Paulo menciona esse fato ao soldado. Ele menciona que é cidadão romano, que não é permitido chicotear, nem amarrar, nem acusar, sem registrar uma acusação oficialmente. O soldado chama ao tribuno, que é o juiz, e reconhece a situação, ele mesmo tendo comprado a cidadania. Então eu quero discorrer 3 pontos sobre a liberdade nesta manhã. Paulo está reconhecendo que ele tem uma certa liberdade sendo cidadão do Império Romano. Ele está reconhecendo que eles estão errando, estão fazendo as coisas contrárias à lei, que a lei proibia, né, amarrar um cidadão. Então, a liberdade tem 3 aspectos que eu quero discorrer hoje, especialmente referente à palavra de Deus, referente ao cristianismo, ao crente.
Deus oferece liberdade a nós. A Bíblia nos diz que uma pessoa que nasce em pecado, que somos todos nós, né? Nascemos todos em pecado, nascemos escravos do pecado. Já nascemos embutidos nessa escravidão, já nascemos assim, escravos do pecado. E Deus, não querendo que ninguém ficasse escravo, Deus ofereceu a liberdade através de seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou à terra para morrer numa cruz chamada do Calvário, para derramar seu sangue, pagar o preço para o nosso pecado e comprar a nossa entrada, comprar a nossa liberdade. Então eu quero discorrer o primeiro ponto, que é a liberdade sempre custa algo. A liberdade sempre tem um custo associado a ela. Eu nasci nos Estados Unidos, já ouviram que foi dito pelo pastor Marcos, né, que eu sou americano, eu nasci nos Estados Unidos, e eu, como alguns de vocês, né, sou cidadão do meu país. Vocês são cidadãos brasileiros, eu sou cidadão dos Estados Unidos, sou residente aqui, e até certo ponto isso me dá umas liberdades, uns direitos aqui, mas eu não tenho os mesmos direitos aqui no Brasil que vocês têm. Eu tenho direitos nos Estados Unidos que vocês não têm, porque a liberdade foi comprada, a liberdade brasileira foi comprada e a liberdade americana também foi comprada pelo sangue dos soldados que lutaram e deram sua vida em prol da liberdade do nosso país. Cristo também comprou a nossa liberdade espiritual na cruz do Calvário. Eu quero abrir em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso coração, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui nos diz que Deus comprou a pessoa que acredita em Cristo Jesus, que entrega a sua vida na mão dele. A pessoa que é filho ou filha de Deus, é Deus que comprou você por meio da sangue do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então diz, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A liberdade tem um custo associado. O custo da nossa liberdade foi o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus quis que nós tivéssemos a oportunidade de ter um lar eterno no céu. Então, por isso, Deus abriu a porta por meio de seu Filho. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, à terra para viver uma vida perfeita. Nascer de uma virgem, viver uma vida perfeita, sem mancha, sem pecado. Ele viveu durante uns 33 anos e meio aqui na terra, sem pecado, e ao fim de sua vida, ele deu sua vida por nós. Ele sacrificou de si mesmo por nós. Isso se chama a graça. A graça de Deus é quando você rende algo, o próprio bem, pelo benefício de outro. Isso foi o custo da nossa liberdade, o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aqui diz que fostes comprados. Fostes se refere às pessoas que já aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, as pessoas que já renderam suas vidas a Cristo, as pessoas que já convidaram Cristo Jesus para ser o Salvador de sua vida e já tem o Espírito Santo morando dentro de seus corações. Aqui diz que quando nós aceitamos a Cristo, viramos o templo do Espírito Santo. Diz, ou não sabeis que o vosso corpo, ou seja, todos nós que somos crentes juntos, somos um templo, o templo do Espírito Santo, chamado da igreja, a igreja que encaixa as pessoas crentes para o propósito de louvar a Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, já não pertencemos a nós mesmos, mas já somos de Deus, porque Ele nos comprou. Então a liberdade tem um custo.
no livro de Hebreus, também abrindo no livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 20, a Bíblia nos diz, a Sagrada Escritura nos diz, a partir do versículo 20 de Hebreus 9, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. É semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui nos diz que a única maneira de chegar a Deus foi através de um sacrifício de sangue. No Velho Testamento ofereciam sacrifícios de animais. Esses sacrifícios serviam para apontar para o sacrifício verdadeiro futuro que vinha, que seria o Messias. Então, aqui nos diz que quase todas as coisas são limpas através do sangue. Diz, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é cobrir o pecado. Remissão é tirar a pena do pecado, a punição do pecado. A Bíblia nos diz que a punição, a pena, né, do pecado é morte. Morte eterna. O que é morte? Morte é simplesmente separação. Morte física é a separação da alma do corpo. Morte espiritual é a separação da alma de Deus. Nós nascemos separados de Deus, e para que haja remissão, para que haja algo para voltar à comunhão, para ajudarmos a voltar à comunhão com Deus, tem que haver derramamento de sangue. Deus, sabendo isso e sabendo que nós não temos suficiente capacidade para pagar o preço pelos nossos pecados, Ele derramou o sangue dele, do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. A liberdade é comprada com sangue. Então, além do fato da liberdade ter um custo associado, a liberdade vem com direitos. Nós sabemos que aqui no Brasil, eu já falei que eu sou americano, eu tenho certos direitos no meu país, você também tem certos direitos aqui no país. Você trabalha e você tem direito à aposentadoria, né? Você tem certos direitos a atendimento médico pelo SUS. Vocês têm certos direitos aqui no Brasil que vem já embutido na liberdade que vocês têm como cidadãos do seu país. Paulo também teve o direito, como já limos em Atos, teve o direito, como cidadão, de não ser chicoteado nem interrogado sem causa. Esse direito já veio embutido na cidadania romana. Aqui no Brasil, eu não sou cidadão, então não tenho os mesmos direitos, mas vocês brasileiros têm direitos aqui no seu país. E geralmente, quando uma pessoa quer tirar seu direito, você procura o advogado, né, para defender o seu direito como cidadão do país. Esses direitos são reservados para o cidadão. Agora, eu quero dizer que ser filho ou filha de Deus também vem com direitos. Ser cidadão celestial, ser filho ou filha de Deus te faz cidadão celestial, cidadão do céu. Isso também vai com direitos. Esses direitos são reservados para os cidadãos, os crentes, as pessoas que depositam sua fé em Cristo Jesus. A única pessoa que nasceu já com essa cidadania foi Jesus Cristo. Ele é o unigênito Filho de Deus. Isso quer dizer que ele nasceu já cidadão do céu. Nós, porém, temos que aceitar a Cristo, ser adotados na família de Cristo Jesus pela nossa escolha de crer no único Filho de Deus. Nós temos que depositar nossa fé em Cristo Jesus. Temos que entrar nessa cidadania através dele que pagou. Nós já limos em Atos capítulo 22, onde os pais de Paulo provavelmente compraram sua cidadania. Quando ele diz que ele nasceu cidadão romano, o tribuno diz que ele mesmo tinha comprado a cidadania dele. Nós não temos que comprar a nossa cidadania celestial. Já foi comprada por Cristo Jesus, por meio do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Nós já podemos ter entrada no céu. Alguém já ofereceu a cidadania celestial sem custo algum para nós. O custo foi alto, foi o sangue de Cristo Jesus, mas nós não temos que pagar. Isso é bom, porque ninguém aqui na terra tem condições de pagar um preço tão alto
pela sua cidadania celestial, mas já foi paga. Então Deus oferece livremente a todos essa cidadania. Ele pagou a entrada para todos. E a graça de Deus, o sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para todos entrarem no reino dos céus. Agora, como crentes em Cristo Jesus, como cidadãos celestiais, se é que nós depositamos nossa fé em Cristo Jesus, se nós viramos cidadãos celestiais, nós temos direitos também. Em 1 de Pedro, capítulo 1, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós podemos ler a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Aqui nos diz que, como cidadãos celestiais, se é que nós temos depositado nossa fé em Cristo Jesus, se você já conheceu a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se vira cidadão celestial. Você já tem uns direitos. Qual um dos direitos? Bom, aqui no Brasil já falamos de um direito que a pessoa que trabalha aqui tem, que é a aposentadoria, não é? Você trabalha, você tem direito da aposentadoria. É sua herança, praticamente. Você tem direito a essa herança. A Bíblia nos diz que quando Cristo nos salva, Ele nos dá também uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. O que é essa herança? A herança é a mesma que pertence ao nosso irmão, ao unigênito Filho de Deus, Cristo Jesus. É a herança do universo, né? É a herança de tudo. Deus é o dono de tudo, vai deixar esse tudo para seu Filho, Jesus Cristo, e nós também somos coeridores com Cristo Jesus, a herança eterna que Ele tem. Também temos a herança da salvação, guardada no céu para nós. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo Jesus, quando aquela pessoa rende sua vida a Ele, já é salva, aquela pessoa já tem certeza de um lar eterno no céu. Então, é guardada essa herança. A herança, em primeiro lugar, é a salvação. Aquela pessoa já é garantida a sua entrada no céu, já tem sua salvação certa e já vai poder entrar na glória de Deus após essa vida. Essa é a primeira parte daquela herança. O bom é que a herança não fica guardada nas nossas mãos. Quando a pessoa tem algo na mão, geralmente gasta, né? Gasta rapidinho. Quando os filhos recebem a herança dos pais, geralmente não dura muito tempo, né? Não é investido, não é guardado para o futuro. Geralmente a pessoa gasta em pagar a casa, pagar o carro, pagar as dívidas, o que for. Então, geralmente se acaba rápido. Mas a nossa herança não é guardada nas nossas mãos. A nossa salvação não é guardada nas nossas mãos. Nós, quando tomamos a decisão de aceitar a Cristo Jesus como Salvador, já somos garantidos nosso espaço no céu. Nossa entrada, nosso ingresso já está garantido. Essa é a nossa herança e é guardada nas mãos de Deus. Nem nada, nem ninguém é capaz de tirar da mão de Deus essa herança, de tirar a salvação de nós. Nem nós mesmos somos capazes, pois vamos pecar depois de aceitar a Cristo. Vamos continuar com a mesma natureza antiga, mas Deus coloca uma natureza nova em nós, começa um trabalho em nós, em nossas vidas, e começamos a mudar. Mas nossa salvação não depende de nossas obras, não depende de nós. E o bom é que a herança é guardada no céu para nós. Aqui em 1 Pedro 1, 3 a 5 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível. A herança não pode ser corrompida. Isso é bom também. A palavra incorruptível quer dizer que não é contaminada, não se pode murchar. Diz incontaminável, que não pode se murchar, não apodrece.
como as coisas aqui na terra fazem, mas é guardada, imaculada, impecável no céu para nós que acreditamos em Deus. Que mediante a fé estáis guardados, diz, guardados na virtude de Deus para a salvação. Nós, após sermos salvos, somos guardados em Cristo Jesus, guardados pelo poder de Deus. E nada, nem ninguém é capaz de tirarmos da mão de Deus. Então, nós temos uma herança juntamente com nosso irmão Cristo Jesus, se é que somos salvos. Então, o primeiro ponto é que a liberdade sempre tem um custo. Segundo ponto, a liberdade vem com direitos. E o terceiro ponto é que a liberdade vem com responsabilidades. Temos direitos como cidadãos celestiais, os que somos crentes. Quando você aceita Cristo Jesus, você tem direitos, mas além disso, você tem responsabilidades também. Viver uma vida santa, honesta e pura são algumas dessas responsabilidades. No livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 2, a Bíblia nos diz o seguinte: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Somos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Então, com a liberdade vem direitos, direito de servir a Deus, direito de ser honestos, direitos de viver a vida santa e pura. Nós temos esses direitos. 1 Timóteo 2, 1 a 3 diz, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto e serviço são intercambiáveis, é a mesma palavra no grego. Nós temos a responsabilidade de servir a Deus, se é que somos crentes em Cristo Jesus. A adoração é serviço e um coração de amor. Então, eu quero animar cada ouvinte que tome essa decisão de depositar sua fé em Cristo Jesus e consiga a liberdade em Cristo, a liberdade que já foi comprada por Cristo Jesus, a liberdade que vem com direitos, mas que vem com responsabilidades também. Que sejamos responsáveis naquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, que é o serviço, não a nossa salvação, que é guardada para nós no céu, mas o nosso serviço rendido a Ele. Então, obrigado, irmãos, obrigado, ouvintes, obrigado, pessoas que estão ouvindo através dessa estação de rádio, e obrigado pela sua atenção. Pedimos que pensem bem naquilo que foi discorrido hoje de manhã. Pastor. Amém, louvado seja Deus. Pois é, meus amados ouvintes, o recado foi dado, o recado de Deus para você, onde mostra uma salvação efetuada por Cristo na cruz do Calvário, onde mostra lá em Efésios 2,8, de graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. A salvação é um presente dado por Deus por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. E você pode receber essa salvação, você pode receber a Jesus Cristo neste momento. Se você orar ao Pai Celeste e pedir perdão pelos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo, o seu nome pode ser sim inscrito no livro da vida. A palavra de Deus diz claramente: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Então, o que você precisa fazer é reconhecer sua condição diante de Deus. E a sua condição diante de Deus é de um pecador, como diz a palavra de Deus lá em Romanos 3. Não há um justo, nem sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, louvamos a Deus, agradecemos ao pastor. E você pode refletir, pense, e se você tem mais curiosidade de aprender mais, de ouvir mais desta mensagem divina, dessa mensagem vinda do céu para o homem, o Evangelho significa boas novas de salvação. Nós não estamos aqui pregando religião. Religião significa religar. É o homem tentando se religar a Deus de alguma forma. Mas nós estamos anunciando aqui, nesse programa O Evangelho em Foco,
o Evangelho de Cristo, ou seja, as boas novas de salvação. E o recado foi muito bem dado hoje de manhã. Agradecemos a Deus por ter usado o pastor John em trazer a mensagem para você que ainda não teve uma decisão por Cristo. Faça isso hoje, agora mesmo. Curva sua cabeça e ora ao Pai Celeste. Vamos todos orar, vamos encerrar. E se você sentiu o desejo no coração de fazer essa oração, repita a oração que irei fazer neste momento. Pai Santo, reconheço que sou um pecador. Compreendo que Tu enviaste Teu Filho ao mundo para salvar o pecador. Portanto, meu Senhor, me salva, me livra da condenação do inferno. Entrego minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se você repetiu, amém. Amém? Nós estamos vendo o que ocorre nos rádios, nas casas e nos meios de comunicação que tem aí os ouvintes, né? Mas se você fez isso hoje de manhã, mas se você realmente confessou a Cristo, saiba que seu nome está escrito no livro da vida. Então louvamos a Deus e agradecemos ao nosso Pai Celeste por esse privilégio de anunciar o Evangelho de Cristo. Meus queridos, queremos reforçar o convite para hoje à noite e queremos fazer as nossas despedidas finais, né? Deixando você assim ouvir louvores até o final da programação. Mas de antemão queremos mais uma vez reforçar o convite. Hoje à noite, na Congregação Batista Fundamentalista, na Rua Maria Síria, em frente à oficina de Jussier, teremos a primeira conferência evangelística com o pastor John, onde iremos aí perguntar ao ouvinte qual é o seu alvo. É isso? É o tema, e esse tema tem tudo a ver com a mensagem. Qual é o seu alvo? Posso até indagar aqui. Desfrutar do melhor da terra neste momento ou a vida eterna, né? Então que cada um possa examinar e investir na mansão celestial, investir nos céus, porque tudo que há aqui na terra se corrompe. Se você tem um carro, enferruja. Se tem uma casa, dá o salito. Essa semana eu estava pintando minha casa, pastor, porque o salito estava tomando conta. Então, o que temos aqui na terra, tudo se acaba, né? E a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus deu vários conselhos sobre isso, mostrando aquele que edifica a casa sobre a rocha e sobre a areia, juntai tesouro nos céus e não na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, a juntai tesouro nos céus. Então, que possamos assim ter essa mentalidade, ter assim esse desejo de buscar unicamente ao Senhor. Você que já é salvo, se firme no Senhor. Você que já é salvo, procure entregar totalmente a sua vida a Cristo. Não só uma confissão de fé, mas também render-se aos ensinos fundamentados dentro da palavra. Que Deus o abençoe. Vamos encerrar a programação neste momento, dando graças ao Senhor e Salvador Jesus por mais este programa. Queremos mais uma vez agradecer ao pastor John, ao irmão Tiago, ao irmão Eduardo, ao irmão Mateus, que esteve na técnica. E no próximo sábado, se Deus nos permitir, estaremos de volta com o programa O Evangelho em Foco. Grande abraço a todos. Você vai ficar ouvindo agora hinos de louvor ao nosso Deus. Não posso mexer. Beleza, pode cortar.